nossa organização. E aqui a gente vai começar a definir o contexto da organização. Então, o que a norma diz para a gente, né? A organização deve determinar questões externas e internas que sejam pertinentes ao seu propósito. Ou seja, eu vou escrever a história da organização e entender quais são as questões externas e quais são as questões internas, que vão estar alinhadas com o direcionamento estratégico da organização, ou seja, qual é o futuro, aonde que a empresa quer estar daqui 5, 10, 15, 20 anos. Então, eu preciso alinhar essas questões externas e internas e em conjunto com o direcionamento estratégico. E ela coloca ainda que deve ser analisado e deve ser monitorado estas informações sobre essas questões externas e internas. O que nós estamos fazendo aqui? Pensando na organização, você vai escrever a história dessa organização. E por que eu falo de escrever a história da organização? Porque você desenvolvendo esse histórico, você vai começar a entender qual é a missão da organização, quais são os valores e qual é a visão desta empresa. Então, vou entender a história da empresa, vou enxergar qual é a missão, qual é a visão e quais são os valores. Com base nesses 3 itens, você começa a enxergar quais são as questões externas e quais são as questões internas. Por exemplo, prover um produto inovador. Então, você tem uma questão externa. Você vai, por exemplo, fazer com que a empresa trabalhe de maneira ética, pensando em questão interna. Você vai pensar em fabricar um produto que atenda às necessidades do cliente, isso é uma questão externa. Tudo isso está dentro desse histórico da empresa, juntamente com a missão, visão e valores. E junto com isso, nesse desenvolvimento desse contexto organizacional, você também vai entender quais são as necessidades e as expectativas das partes interessadas. Quem são essas partes interessadas, né? Primeiro, é o que você vai determinar. Quem são as partes interessadas da organização? Um exemplo, o governo. O governo é uma parte interessada. O funcionário é uma parte interessada. O cliente, talvez o cliente para o sistema de gestão, é a parte mais interessada dentro desse sistema como um todo, dentro desse contexto organizacional. Então você vai identificar quem são as partes interessadas. E depois, quais são os requisitos dessa parte interessada que você julgou pertinente para a sua organização? É isso que você vai começar a descrever dentro do seu sistema de gestão da qualidade. Um exemplo, né? Seguindo o exemplo, vai contar a história da empresa, vai definir qual é a missão, qual é a visão, quais são os valores. Descrevendo isso, você vai identificar quais são as questões externas e internas da sua empresa. Em paralelo, tudo misturado, né? Mas você vai conseguir visualizar quem é a parte interessada, quem se interessa pela sua organização, que você julga pertinente à sua empresa. Quais são as questões, quais são os requisitos dessas partes interessadas. E aí você vai começar a anotar tudo isso, e aí você começa a identificar e a escrever esta organização. E aqui a gente está no planejamento, né? No plano do PDCA. Então, definindo tudo isso de maneira consistente. Então, histórico, missão, visão, valores, partes interessadas e os requisitos dessas partes interessadas. Depois, eu vou determinar o escopo do sistema de gestão da qualidade. O escopo é aonde minha empresa começa e aonde minha empresa termina. E aqui é o que a norma diz. Ela fala que ao determinar o escopo, né, da organização, você deve considerar as questões externas e internas, os requisitos legais e outros requisitos e os produtos e serviços da organização. Aqui você vai dizer o que você faz. A minha empresa fabrica carros. Então, ela fabrica veículos automotores. Então, você está determinando o tamanho, aonde começa e aonde que termina. É essa que é a função do escopo. Dentro desse escopo, você vai levar em consideração aquilo que você já fez, né? Então, imagine que você está
escrevendo, você está montando a sua empresa e aí você vai determinar, olha, o meu produto eu planejo, eu projeto, eu desenvolvo e comercializo e faço serviços de pós-entrega para o produto XYZ. É isso que o escopo está querendo dizer para vocês, né? Definir quais são os limites e nesses limites pensando em tudo aquilo que você já escreveu, no histórico da empresa, na missão, na visão e nos valores da organização, nas partes interessadas e nos requisitos destas partes interessadas. É tudo isso que você vai levar em consideração para escrever o seu escopo. Posso, dentro dos dias atuais, né? Imaginando aqui grandes corporações que têm vários produtos, várias linhas produtivas de maneira separada ou dentro do mesmo prédio, enfim. Eu sou uma empresa que tem vários segmentos de mercado atuando ou vários produtos, como eu disse. Posso implantar um sistema para um determinado produto em específico, para um determinado processo em específico? Pode, né? Então, você pode implantar um sistema e certificar um único sistema. Por isso que você tem que determinar qual é o seu escopo dentro da organização. Olha, o meu escopo ele está voltado para projeto e desenvolvimento e comercialização de bebidas gaseificadas. É isso que você vai fazer e é isso que você vai desenvolver dentro do seu sistema de gestão da qualidade. É vantajoso? Depende do seu direcionamento estratégico, que a gente vai falar um pouco mais para frente. Mas você precisa entender essa necessidade e aplicar de maneira coerente dentro da sua organização. Então, reflita sobre isso, reflita sobre o direcionamento estratégico. Normalmente, as empresas aplicam o sistema de gestão para a organização como um todo, e aí você vai afetar vários produtos, mas olhe e analise cada situação com a sua particularidade. Então é isso importante você ter em mente. Não é porque o sistema de gestão da qualidade ele diz que você tem que monitorar as partes interessadas que você não pode separar isso. Você pode sim, e você pode olhar isso com um foco estratégico. Então precisa pensar nesta situação. Então ele falou aí da determinação do escopo, depois seguindo em frente, né? Na determinação do escopo do seu sistema de gestão da qualidade, a organização deve aplicar todos os requisitos dessa norma e se eles forem aplicáveis com o escopo do sistema de gestão da qualidade.